Olá, começaremos agora a falar sobre o hábito 5, cujo tema é Bons pais conversam, pais brilhantes dialogam como amigos. Olá, como que vocês estão? Obrigado por estarem presentes aqui em mais um encontro, Sim, né? Espero que possa agregar muito no conhecimento, na inteligência emocional, é né? verdade. Na educação dos seus filhos. Como que seriam bons pais, Fernanda? Então, bons pais expõem os pensamentos deles, Sim, né? Falam ali sobre algumas coisinhas, perguntam como que os filhos estão, nessas coisas mais simples. é verdade. Agora, pais brilhantes, eles cruzam histórias, eles expõem o seu mundo, Sim, eles adentram no mundo dos seus filhos, né? exatamente. E você sabe qual que é a definição de conversa e diálogo? Qual que é? Alguns cura, ele diz assim, que conversar é nós falarmos sobre o mundo que nos cerca. E dialogar é falarmos sobre o mundo que somos, né? Sim. Então, quando você conversa com seus filhos, vocês estão falando o que está acontecendo na parte externa do mundo. Uhum. Agora, quando você dialoga, você está falando de si mesmo, tanto adentrando no mundo dele, como você expondo também o seu mundo ao seu filho. Sim. Interessante, né? Essas Aham. definições. Pais que não dialogam, né, pais que não conversam com seus Sim, filhos, às vezes precisam aumentar o tom de voz para conversar, exatamente, né? exatamente. E aí acaba trazendo agressividade para esse diálogo, Sim. né? E o que que representa essa questão de aumentar o tom de voz na hora de uma conversa, né? O Fernanda, que me que fale como representa, psicóloga, o que né? representa? Sim, Então, a pessoa que sempre está gritando, né, é porque ela não se sente ouvida sim, pela outra pessoa. Então, tem a situação dela não se sentir ouvida, né, e aí ela tem que gritar, aumentar o tom de voz, e tem a agressividade que a outra pessoa vai receber, né, desses gritos, desse tom de voz aumentado. Então, a pessoa que não consegue passar os seus, né, essas expressões, seus sim, sentimentos, conversar, ela acaba gritando para que a outra exatamente. pessoa possa ouvi-la. E já lembrei de outra história, né, Fernanda? Sim. Eu lembro assim que a minha filha mais velha, quando ela tinha uns 4, 5 anos, era exatamente isso. No Uhum. supermercado com ela, gritando, gritando, falando alto, né? Aí chegou uma psicóloga, viu? Um Aham. anjinho da guarda, e falou assim: Olha, né, claro que no dia eu queria bater na mulher, né? Porque a gente não gosta de ouvir as verdades. Aham. Aí ela falou assim: Olha, a sua filha está do seu lado, né? Você não Sim, precisa ficar gritando com ela, ela não está distante de você, né? Então é exatamente. isso. Então, os pais que dialogam, né, como nós já falamos, que falam de si mesmos, né, do que Sim. eles são, eles falam de forma mais branda, de forma mais serena, né, com os Uhum. filhos. E eu vou falar, viu? Eles falam desse jeito e conquistam muito mais os seus filhos. Sim. Os pais brilhantes, eles colocam na mente dos filhos boas experiências, boas memórias, né? Sim. Eles fazem os filhos interiorizar aquilo que eles falam com serenidade, com tranquilidade. Os filhos ouvem, Uhum. os filhos eles têm uma autorreflexão, Sim. eles buscam um exemplo nos pais para tomar algumas decisões. Então, o diálogo, falar com serenidade, tem muito mais retorno do que falar gritando com os Com nossos filhos, né? certeza. E nós também precisamos destacar a questão das redes sociais, da Sim, televisão, que é tem verdade. ocupado esse espaço de diálogo nas famílias, né? Então a gente vê muitas famílias que na hora da janta não estão na mesa, né? Ou estão na mesa mexendo no celular, Ou assistir né? Ou televisão, é assistindo a verdade. televisão, todo mundo separado. Então às vezes momentos que era para ser para unir tá É distanciando, né, verdade. por conta Sim, da presença dessas redes sociais, né, da tecnologia. sim. E aí as pessoas acabam deixando de acreditar nos personagens concretos, ou seja, na própria família, para escutar Exatamente. mais os personagens irreais, É. né? E Dessa questão das redes sociais. é uma ilusão, não é, Com Fernanda? certeza, As redes porque sociais. é igual, se eu tenho a minha família em casa e Sim, eu ainda prefiro conversar virtualmente com outra pessoa, sim, tem algo de é errado, verdade. né? Tem algo que precisa ser Sim. revisto. E deixando claro aqui, pais, que nós não somos contra a rede social, Sim, com televisão, não é certeza. isso que nós viemos pregar aqui, né? Falar. Mas, assim, tem famílias que elas não largam a TV ou a rede social nem quando chega Uhum, uma visita, né? sim. Então, eles deixam de ter momentos importantes com os filhos para falar sobre o mundo, Uhum, sobre o seu dia, né? Conhecer os seus filhos. Então, isso é tão grave que eles sim, deixam de construir relações saudáveis com os filhos. As relações, elas ficam superficiais, sim, moram no mesmo teto, mas não conhecem verdadeiramente os seus filhos, sim. né? Então, assim, aí tem relações superficiais, não há compreensão, não há cumplicidade. Uhum, Então, pais, vamos trabalhar. Eu sei que não é fácil, né? com É porque eu tô certeza. passando, eu já passei por isso. Aham, Nós assistimos, sempre comíamos com a televisão ligada. E eu tomei uma atitude, falei assim, pessoal, no almoço nós vamos desligar a televisão, nós vamos comer sem celular, sem sim. televisão. É aquele burburinho, né? Aquela Uhum, resistência.
Mas hoje as meninas, quando vão na casa de alguém e comem com a televisão ligada, elas já não gostam, elas sentem mal. Sim. Porque perde-se uma oportunidade de voltar para a família, de ter um autoconhecimento, né? Uma compreensão, uma Sim. cumplicidade, para às vezes ver uma novela, uma coisa que é fictícia, uma coisa Sim. que é irreal, né? Na verdade, é achar um Sim. ponto de equilíbrio, né, Exatamente. para isso. Então, por exemplo, não que vocês não possam pedir uma pizza, né, e todo mundo para assistir um filme, É né, verdade. juntos, em família, né, assistir algo assim que realmente vai agregar para vocês se aproximarem, né? Sim. Então, é achar um ponto de equilíbrio, porque o excesso, né, a gente costuma falar que tudo que é excesso, né, traz alguma Exatamente. coisa Sempre, né? prejudicial, com certeza. Então, achem um ponto de equilíbrio, né? Como uma pizza, assistam filmes, né? Mas também jantem ou almocem, enfim, numa mesa, né? Conversem nesse momento, falem sobre o seu dia, É verdade. né? E a gente pode mudar essa realidade, Vixe, né? aí eu até volto para os pais, né? Sim. Pais, há quanto tempo que vocês não preparam, reservam um momento assim, de qualidade com seus filhos, né? É, uma coisa também que nós não aprendemos, né, na nossa geração é abraçar o filho, né? Sim. É beijar o filho, é falar espontaneamente com eles, né? Assim, formalidades às vezes, ou rispidez, né? Isso, gente, ele é exatamente isso. É o abraço, o beijo, o carinho, é que vai abrir ou quebrar laços de solidão, né? Exatamente. É, tocar, né? O cafunézinho, né, Fernanda? Ó, o cafunézinho. É você Deitar mostrar... no ombro, né? Um Exatamente. carinho. Isso são ações que vocês fazem uma esfera de solidariedade, vocês enriquecem a emoção dos filhos de vocês. E o principal, que é o que está mais faltando hoje, é vocês dão um sentido para a vida dos seus filhos. Sim. Então, assim, o toque, o beijo, o abraço é muito importante. Né? Na verdade, pode até salvar vidas, né? E não é qualquer vida, né? É a vida dos seus filhos. Sim. Né? E a gente pode mudar essa realidade também com encontros, né, familiares. Sim, é Da verdade. mesma forma que, né, o senhor, a senhora aí de casa tem as reuniões importantes no emprego, Sim. né? Marca uma reunião com o seu filho, Com certeza. né? Às vezes 10 minutinhos ali de diálogo. Meu filho, como foi o seu dia? Né? O que você fez na escola? Sim. Algo não te agradou hoje? Né? Verdade. Como que estão suas emoções? Se fosse para definir uma emoção para o seu dia, qual emoção seria? Né? E analisa se vai ser a tristeza ou se vai ser a felicidade, para você também ensinar o seu filho a como lidar com essa emoção. E a gente fala muito tem uma expressão que Augusto Cury fala sobre educar brilhantemente, Sim. não é, Fernanda? O que seria educar brilhantemente? Vou voltar à minha pessoa, né? Sim. Eu sou uma mãe, né? Eu exagero em algumas atitudes, eu confesso isso. Às vezes eu altero a minha voz desnecessariamente. Às vezes eu julgo precipitadamente. Ou seja, nós erramos, né? Nós pais somos seres humanos, nós erramos. Sim. Mas o importante é qual vai ser a reação que nós temos depois desse erro. Exatamente. Diante dos nossos filhos, né? Se vai se entregar ao erro, Exatamente. né? Ou se vai se permitir, Sim. né? Não, tudo bem, eu errei, mas eu vou aprender com esse erro, eu vou melhorar, eu vou mudar, né? Eu vou crescer. O importante, sabe, Fernanda, que às vezes, diante de uma reação sobre isso, Sim. a gente pode construir e fortalecer uma relação com os nossos filhos, Com ou a gente certeza. pode destruir totalmente uma relação com os nossos filhos, né? Então, assim, isso é muito perigoso. Tem até dentro do colégio mesmo, né, que a gente conversa muito com os alunos, às vezes eles me contam uma situação, né, eu falo, não, tudo bem, mas sua família está sabendo disso, seus pais sabem disso? Não. Mas por que você não contou? Por que você não conversou? Eu não sinto abertura, não me sinto bem conversando com os meus pais. Não tem diálogo com um amigo, né? Que é o tema dos pais brilhantes. Então, conversem com um amigo mesmo, com os seus filhos, né? É igual eu comentei em algum desses encontros, né? Que seu filho, quando ele errar, ele tem que correr para você e não correr de você. Exatamente. Né? Então, realmente, é acolher, perguntar como é que foi, né? Porque, às vezes, aí eu trago essa reflexão nesse momento, né? Você sabe o que está acontecendo na vida do seu filho? Né? Seu filho tem conversado, né, sobre as expectativas, sobre o dia a dia mesmo dele, da mesma forma que você, né, também falar sobre o seu dia. E assim, não desistam dos seus filhos, né? Agora, voltando sobre aquelas ações que eu confessei já ter errado com as minhas filhas, qual foi a minha reação, Fernanda? Foi pedir desculpas, né? Chegar nas minhas filhas e pedir desculpas. E com isso, né, eu estou falando casos científicos, está provados. Eu ensinei a elas que elas podem também se desculparem dos erros delas e que elas podem perceber as ações excessivas. Então, assim, um ato de desculpa de uma mãe, de um pai, que às vezes a gente fala assim, eu vou humilhar. Não é isso, gente. Nós vamos ensinar aos nossos filhos que eles também, que erros existem, falhas existem,
mas e que eles podem se desculpar e podem continuar a vida deles, Sim, né? é perdoar o próximo e também se perdoar. Porque Exatamente. muitas vezes a gente perdoa o erro do próximo, né, dos Sim. pais ou dos colegas, mas não perdoa o próprio erro. É ser pais humanos, né? Humanizar Sim, os pais serem humanos, seus exatamente. filhos. Então, os pais eles precisam se humanizar, eles precisam entender, nossa, Sim. realmente meu filho é um humano, ele tem sentimentos. O Hum, que que ele deve estar passando, isso. né? Às vezes está tão difícil para o filho e o pai nem sabe o que está É acontecendo. verdade. Ou ao contrário, né? Tá tão difícil para o pai e também o filho nem tá sabendo o que está É. acontecendo, E assim, né? eu tenho uma definição, sabe, Fernanda, assim, de mãe. Uhum. Eu não quero que minhas filhas me temam, tenham medo Sim, de mim. Eu quero que elas me amem, né? Quando há amor, pessoal, a obediência ela é totalmente espontânea e natural dos sim. nossos filhos. Não há nada mais valoroso do que você ser amigo dos seus filhos, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa situação, de nós tornarmos carrascos dos nossos filhos, autoridades, né? E, assim, eu tinha muito medo de assim, pedir perdão Uhum. e perder a autoridade diante das minhas filhas. Mas foi justamente ao contrário, Fernanda. Sim. A partir do momento que eu pedi perdão, elas ficaram, me admiraram mais, nós Uhum. tivemos mais cumplicidade, mais amizade, ficou mais leve o nosso Sim. relacionamento, porque elas perceberam que eu sou uma pessoa com falhas assim como elas, eu não sou uma pessoa intocável e perfeita. Uhum. Isso trouxe uma aproximação, um carinho delas por mim. Sim, por isso que Interessante, o né? diálogo ele é muito importante, Pedir né? É perdão também, né? reconhecer o erro, é É falar, meu filho, verdade. me perdoa, né? Aí o filho às vezes fala, mas por quê? Não, porque eu Sim, errei nisso, 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 né? Eu vou mudar, vou melhorar, me ajuda também, exatamente. né? Então o pai ajudar o filho ajudar o pai, é se unir. Né? É Exatamente. como uma família Sim. mesmo. Então conversem, porque assim, o diálogo, ele é muito valoroso, De si mesmo, né? já. Não esqueça da definição de Exatamente. diálogo. Então, o diálogo ele é muito valoroso. E prata, ouro, não pode comprar ele, Exatamente. né? Então, nós Exatamente. precisamos realmente desenvolver essa habilidade de conversa, né? De diálogo, de Sim. perguntar, de acolher, tá? Porque os filhos de vocês estão aí. Às vezes, eles estão precisando só de um filho, tá tudo bem? É, Né? Vem aqui, vamos conversar. sim. Então, às vezes, essa iniciativa já vai abrir um mundo, Uhum. né, de possibilidades, de Sim. diálogo, né? E- Então, vamos praticar isso. Então, 10 minutinhos exatamente. dessa semana, chama o seu Precisa. filho, né? Ou então É, 10 minutinhos por dia para perguntar como que foi o na dia. verdade, é o desafio desse Ah, então encontro. eu já até Já adiantei. está adiantando o desafio. Aham. Qual que é o desafio dessa semana, né? Vocês reservem também um tempo ao filho de Sim, vocês. Procure um lugar tranquilo, manso, né? Deitem com os filhos num lugar bem sim. aconchegante. Não precisa gastar dinheiro, gente, isso é de graça, viu? Aham. Coloca os pés para cima e falam coisas descontraídas com seus filhos, coisas que eles têm Sim. interesse, coisas engraçadas. Às vezes a gente vai na internet e acha umas piadas, Aham. né? Aí conta pros filhos, eles já sabem que é a piada. A gente paga o maior mico, mas assim, Aham. fala coisas engraçadas. Sim. Pergunta aos filhos de vocês a opinião sobre certa coisa, né? Uhum. Às vezes a gente está com um problema, com uma angústia. Vira pro filho, meu filho, eu tô passando por isso, o que que você acha que a mamãe tem que fazer? Às vezes você vai se surpreender com as sugestões dos seus filhos. A Então, não resolução de subestimem, problemas, né? exatamente, não subestimem os seus filhos de vocês. Tem uma comunicação de amor, de compreensão entre você e o filho de vocês. Esse é o Sim. desafio, tá? Não deixem de fazer. Com certeza. Esse desafio, gente, não façam só essa semana, façam o É resto da verdade. vida, Sim, né? Porque assim como foi discutido nesse encontro e alguns também, né, passados sobre essa questão do diálogo, né, sim, que é extremamente importante. Como que você vai verdade. conhecer seu filho se você não pergunta ou se vocês não Exatamente. conversam? Né? Então, e existem muitos jogos, né? Até na internet a gente pode pesquisar, né? Jogos de puxa-conversa, Ai, que legal, né? Jogos de eu não sabia disso. autoconhecimento. Tem muitos jogos na internet com perguntinhas assim bem Sim, simples que às vezes você não sabe sobre o seu sim, filho, né? Comida favorita, cor é favorita, né? verdade. Um sonho que você queira realizar, né? Objetivos, expectativas. Então assim, pode baixar essas perguntinhas da internet ou então vocês irem conversando mesmo, né? Então, Que procurem legal. ter esse Na momento. verdade, é interessante isso aí. Uma vez eu participei de uma gincana com a minha filha mais velha e eu não soube responder nem a cor preferida dela. Aham, Perdemos feio, né? Fomos assim, destroçados. aham, Mas isso me deu um alerta, Fernanda. sim. Eu falei, gente, eu preciso conhecer minha filha. Uhum, Então, pais, os filhos são partes importantíssimas de nós, sim. tá? Se nós não formos amigos deles, a depressão e aqueles pensamentos perturbadores, eles vão encontrar uma mente para crescer, né? Então, quando nós temos uns bons relacionamentos com os nossos filhos, normalmente eles são pessoas saudáveis, se tornarão Sim. adultos saudáveis. Olha a importância
da gente Sim. trazer boas experiências, boas memórias, diálogo, né? Acolhimento aos nossos filhos. Exatamente. Isso Aham. não vai durar só agora, mas vai ser pro resto da vida deles, Sim, né? e vocês, pais, são insubstituíveis, né, na criação dos seus filhos, assim Exatamente. como Augusto Cury sempre vem É relatando, verdade. né? Vocês são insubstituíveis nessa criação dos seus filhos, né, nessa Sim, importância. é Então, verdade. né, dê realmente valor ao diálogo, dê valor a esses momentos, né? Nem que Sim, seja 5 minutinhos, 10 é minutinhos, verdade. já vai gerar bons frutos. E lembrando, gente, pedir desculpa, pedir ajuda para o filho, né? Falar, confessar que errou em alguns Sim, momentos, isso não é perder autoridade, isso não é se sim. humilhar, tá? E sim é deixar que o filho perceba que você é uma pessoa que tem as suas situações, suas dificuldades, assim como ele, Exatamente. É né? reconhecer o erro, né? Sim, Falar, não, tudo bem, eu errei, me perdoa, porque daí o seu filho vai replicar isso também. Pai, me exatamente. desculpa, mãe, me desculpa, eu errei nessa situação, Exatamente. Eles né? Mas eu vou aprendem, né? tentar. Sim, Exatamente. Então, eu vou melhorar, não vou mais fazer isso, né? Então, fica a dica de hoje, né? O nosso sim, encontro já está chegando ao fim. exatamente. Muito obrigada a vocês que assistiram, nos acompanharam até aqui e ficamos com o próximo encontro, né? Que qual que é o Exatamente. hábito? É o hábito, ó, 6, gente. Nós já estamos indo para o penúltimo hábito, que Sim. diz assim, ó. Bons pais, eles nos dão informações. Pais brilhantes contam histórias, tá? Sim. Então, muito obrigado pela presença. Agradeço novamente a Deus por nós continuarmos nessa luta, assim, para Sim. passar para vocês essas informações. E, assim, eu espero vocês no nosso penúltimo hábito, tá bom? Que Deus Sim. abençoe e até lá. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, né? Ativem os sininhos para vocês não perderem nada. Isso. E, né, até a Até a próxima. próxima.